Você acredita que está fazendo tudo certo, que controla sua mente, suas lembranças, sua identidade. Mas a verdade é mais inquietante do que parece. Você não está perdendo a memória, está perdendo o medo de esquecer. E é justamente esse medo que mantinha tudo no lugar. O que eu vou te revelar agora vai desafiar tudo que você sempre acreditou sobre memória, envelhecimento e controle mental. Porque o maior perigo não está em esquecer, está em achar que você nunca vai. Durante anos, te disseram que esquecer é sinal de fraqueza, que perder a memória é o fim, que você precisa treinar o cérebro, fazer palavras cruzadas, ler mais e se manter ativo. E você acreditou. Mas a ciência descobriu algo perturbador. Não é o esquecimento que te destrói. É a ilusão de que você está imune a ele. Porque enquanto você se sente seguro, confiante, protegido, seu cérebro começa a relaxar. E relaxar nesse contexto significa permitir que o esquecimento entre sem aviso. Tudo que você aprendeu sobre memória estava invertido. Aqui está a verdade que ninguém te contou. O medo de esquecer é um mecanismo de proteção. Ele mantém você alerta, ativa circuitos neurais, força seu cérebro a criar rotas alternativas, a reforçar conexões, a repetir informações importantes. O medo não é o vilão, é o guardião. Quando você perde esse medo, quando começa a normalizar os pequenos lapsos, quando ri do esquecimento como se fosse inofensivo, você desativa o alarme interno que protege sua memória. E é aí que começa o declínio silencioso. Porque o cérebro humano funciona por prioridades. E se você não sinaliza que lembrar é importante, ele simplesmente para de tentar. Seu cérebro não foi feito para guardar tudo. Ele foi feito para sobreviver. E sobreviver significa escolher o que merece atenção. Por milhões de anos, esquecer era mortal. Então o medo de esquecer era um aliado evolutivo. Mas quando você começa a tratar o esquecimento com leveza, é normal esquecer onde deixei as chaves. Você envia uma mensagem ao seu cérebro. Isso não é importante. E o cérebro, obediente, ajusta suas prioridades. Existe um conceito na neurociência chamado plasticidade negativa. É quando o cérebro, por falta de estímulo, começa a desmontar conexões que não estão sendo usadas. Quanto mais você normaliza o esquecimento, mais você esquece. Porque o cérebro interpreta sua indiferença como permissão para relaxar. Pense em duas pessoas. A primeira esquece onde deixou o celular. Ela ri, diz, estou ficando velha, e segue em frente. Acontece de novo, vira piada. Enquanto isso, o cérebro dela registra. Esquecer é aceitável, não há urgência. A segunda pessoa também esquece o celular, mas ela para. Se questiona, por que eu esqueci isso? Estava distraída? Dormiu mal? Ela trata o esquecimento como um sinal, e o cérebro dela registra. Isso importa, preciso prestar atenção. A diferença não está no esquecimento, está na reação. O cérebro aprende com suas emoções. Se você trata algo com indiferença, ele se acomoda. E a acomodação neural é o primeiro passo para o declínio cognitivo. Mas aqui está a parte que vai te surpreender. O medo de esquecer não precisa ser terror, ele precisa ser respeito. Existe uma diferença sutil entre ter medo patológico da perda de memória e ter consciência vigilante sobre ela. O primeiro te paralisa, o segundo te ativa. Estudos mostram que pessoas que mantêm uma atenção gentil sobre a sua memória, que percebem os lapsos sem entrar em pânico, têm melhor desempenho cognitivo a longo prazo. Porque essa atenção cria o que os neurocientistas chamam de reserva cognitiva. É uma rede de conexões tão densa que mesmo quando algumas falham, outras assumem o controle. O medo de esquecer serve para te lembrar que a sua mente é preciosa, que vale a pena cuidar dela. Então, o que você faz com essa informação?
Primeiro, pare de normalizar o esquecimento. Trate os lapsos com seriedade e gentil. Pergunte-se, por que eu esqueci isso? O que posso fazer diferente? Segundo, cultive o respeito pela sua memória. Trate cada lembrança como valiosa. Seu cérebro responde às suas prioridades. Terceiro, mantenha o medo saudável. Aquele que não paralisa, mas que te mantém atento, que te faz cuidar melhor de você. Você não está perdendo a memória, você está deixando de lutar por ela. E a luta não precisa ser dolorosa, ela só precisa existir. Nosso cérebro é extraordinário, mas ele precisa de você, da sua atenção, do seu respeito, do seu medo saudável. Então, da próxima vez que você esquecer algo, não ria, não ignore. Pare, observe e cuide, porque a memória não é algo que você tem, é algo que você cultiva todo dia. E isso começa agora. Mas tem algo que eu ainda não te contei. Existe uma parte do seu cérebro que nunca esquece, nunca. Mesmo quando tudo ao redor desmorona, essa região continua funcionando até o último momento. E o que ela guarda não são fatos, são emoções. No próximo vídeo, você vai descobrir por que pessoas com Alzheimer esquecem seu próprio nome, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder essa revelação, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você se relaciona com quem você ama.